Bom dia. Aí, apareçam. Bom dia, Bruna. Bom dia, Chay, tudo bem? Tudo Bom bem? dia. Eu Vivi, quem quiser ligar a câmera, já falei que vocês não precisam estar arrumadas para isso, podem aparecer, sem timidez. Tinham perguntado lá no grupo, no livro físico, a gente está na página 31. Eu não sei no PDF que página que a gente está. E aí, se vocês puderem, se alguém tiver, né, for página diferente, se vocês puderem colocar aqui no chat. Ah, Vivi, o cabelo não tá limpo. Ah, a gente nem consegue perceber. Tá tudo bem, né? Pode aparecer assim mesmo. Deixa eu ver aqui. A gente vai começar a partir desse primeiro parágrafo, em 1956. Beleza? Vou começar. Qualquer coisa, vocês vão levantando a mão aí, ou ligando a câmera, o áudio. Em 1956, o Dr. Gerard Adler submeteu a Jung a ideia de publicar uma seleção geral de todas as suas cartas. A Maite colocou aqui que no PDF a página 33. Obrigada. Adler, primeiro em Berlim e depois de 1936, na Inglaterra, era um dos mais destacados discípulos de Jung. Alguns anos mais tarde, ele mesmo escreveu. É que eu vou aceitar aqui quem está entrando. A ideia de tal publicação não partiu originalmente de Jung, mas de amigos conscientes do valor sem par, literário e psicológico, de sua correspondência. De início, Jung se colocou contra o plano, pois parecia-lhe que a espontaneidade e o imediatismo de suas cartas não estavam destinados ao grande público. Mas em seus últimos anos, ele mudou de atitude. Respondendo à proposta de Adler, Jung logo vetou a inclusão da correspondência Freud e Jung. Numa carta de 24 de maio de 56, escreveu: o tratamento em separado dessa correspondência se justifica, pois em certas partes ela aborda problemas muito pessoais, ao passo que a publicação planejada se reporta a temas científicos. Considero inoportuno expor o material pessoal enquanto permanecerem tão altas as ondas de animosidade que se levantam ainda. Na data por mim sugerida, tanto Freud quanto eu seremos personalidades históricas, e o distanciamento necessário dos fatos há de então prevalecer. Aqui, essa data que ele está falando de personalidades históricas é justamente o pedido que ele fez para que fosse publicado só depois de 20 anos do falecimento dele. E, de fato, é como a gente vê mesmo hoje, né? Eu não sei de que ano em que ano que publicaram, se respeitaram mesmo os 20 anos direitinho, mas provavelmente foi publicado só nesse período deles já estarem como figuras distantes, de alguma maneira, né? Em agosto de 1957, Jung confirmou sua concordância para a publicação de uma seleção de suas cartas. Em janeiro de 1958, recomendou que o trabalho fosse confiado a uma comissão composta por Aniela Jafé, agora sua secretária, por sua filha, Marianne Mierros Jung, é uma das organizadoras da edição suíça da obra completa, e pelo Dr. Adler, que assumiria as funções de presidente e organizador da edição inglesa. Ao mesmo tempo, Jung decidiu que só depois de 1980 é que tem uma nota. Da Fundação Cartas à Bolling Foundation. Aqui diz que a Marianne, a filha dele, morreu em março de 65. A correspondência com Freud deveria ser publicada, então, a partir dos anos 80.
A ideia da publicação da correspondência Freud e Jung veio de novo à baila no verão de 1958. Não se sabe ao certo quem conseguiu persuadir Jung a mudar de opinião, pois mal acabara ele de adiar o projeto para um futuro remoto. O impulso inicial pode ter partido do editor Kurt Wolff, que antes da Segunda Guerra realizava uma carreira invulgar na Alemanha e na Itália, e que no início da década de 40 fundou em Nova York a firma Pantheon Books. Essa firma havia sido escolhida para publicar a Bolling Series, um programa da Bolling Foundation, cuja pedra angular era a obra completa de Jung. Kurt Wolff, que há muitos anos conhecia Jung, em 1956, convenceram-o de que era imperioso que sua autobiografia fosse escrita. O projeto levou a uma colaboração entre Jung e Aniela Jaffe, que escreveu a maior parte do texto, baseando-se em entrevistas com Jung, enquanto este, do próprio punho, redigia outras passagens. Aqui dá na nota, fala sobre o livro, Memories, Dream e Reflections, que foi publicado em Nova York, em Londres e Zurique, em 63. Wolff se achava em Zurique, no verão de 58, para contatos profissionais. E na Europa estavam, na mesma época, o editor e o editor assistente da Bolling Series, John G. Barrett. E Van Gilmore, respectivamente, bem como Sir Herbert Read, um dos diretores da... Nossa, é tanta coisa em inglês, né, gente? Vamos lá, que assim, a gente vai falando. Se tá certo, não sei, mas Rutledge e Kegan Paul, acho que deve ser uma coisa aí nesse sentido. A diretora das obras de Jung na Inglaterra. Os três, com o próprio Jung, compunham a comissão editorial que se reunia uma vez por ano para rever o andamento da obra completa e esboçar o programa futuro. O primeiro documento é uma carta que Jung escreveu a Isler em 20 de julho de 51. Como você não ignora, eu havia estipulado que minha correspondência com Freud não deveria ser publicada, senão passados 30 anos depois da minha morte. Mas, ultimamente, fui procurado por diversas pessoas para permitir, nos limites de minha competência, a publicação de toda a correspondência em época mais próxima. Aqui tem uma nota. Em 12 de 8 de 60, Ana, a gente está na página 33. Em 12 de 8 de 60, o Dr. Franz Hickling, que sucedera Meyer como diretor do Instituto Jung, comunicou a Isler uma disposição posterior, a de que Jung agora desejava que ninguém recebesse autorização para estudar a correspondência até 30 anos depois de sua morte. Propunha a ele que um protocolo fosse assinado entre os dois lados, estipulando esse limite, e Isler o endereçou a Ernest Freud. O documento em pauta não foi localizado. Então, não eram mais 20, 30 anos. Essa mudança de minha vontade, tem outra nota. A última vontade e o testamento de Jung não contém disposições relativas à correspondência com Freud. Não foi, talvez, em seu significado legal, mas no sentido não técnico da intenção que o termo vontade lhe ocorreu aqui. Essa informação foi dada pelo Hans Kerrer e Franz Jung. Essa mudança de minha vontade não é uma questão muito simples. Por um lado, não sei como você encara o projeto. Por outro, eu não poderia permitir uma publicação antecipada sem submeter as cartas a uma revisão necessária. Minhas cartas nunca foram escritas com um pensamento voltado para a hipótese de sua ampla divulgação. Claro que muitas delas contêm assuntos não esclarecidos e altamente objetáveis, como os que surgem no decurso de uma análise, e emitem uma luz bastante dúbia e unilateral sobre determinadas pessoas, as quais de nenhum modo eu gostaria de ofender.
Tais assuntos gozam da proteção do secreto midi, e tais pessoas ou seus antecedentes ainda estão em vida. Eu lhe seria extremamente grato se me desse sua opinião a respeito. Queria, sobretudo, saber se você concordaria com uma publicação antecipada, sob a estrita observância da regra da discrição e o risco de libelo. Fala de uma nota também, é Letters, Adler, volume 2. Aqui, acho que quando ele fala da questão da morte dos 30 anos, não é nem só visando ele, acho que visando que as pessoas também não tivessem mais vivas, né? Não sei se só elas ou, de repente, os parentes delas, mas provavelmente passa por esse lugar, assim. E dá super pra gente entender, né? Que imagina, você morre hoje, todas as conversas que você tem no WhatsApp, as pessoas começam a ter acesso, né? Todo mundo que vai ficar tranquilo com isso, né? Aquele grupo de amigas que tu fala qualquer coisa lá. Tem uma questão. O Dr. Isler respondeu. Há dois aspectos na questão com relação à publicação das cartas trocadas entre o professor Freud e o senhor. O aspecto legal e minha opinião pessoal a respeito de tudo. Não há dúvida de que qualquer coisa eventualmente ofensiva à pessoa sob seu tratamento ou descendentes delas deveria ser excluída da publicação. No entanto, a permissão para publicar, pelo menos as cartas escritas por Freud, não depende dos arquivos, uma vez que os arquivos nunca adquiriram o copyright. Essa questão tem de ser discutida com Sigmund Freud, e tem aqui a empresa, a C. Mr. Ernest Freud, em Londres. Como considero uma indiscrição ler cartas ainda não publicadas, criei o hábito de não ler as cartas adquiridas pelos arquivos, a não ser que haja uma necessidade objetiva de o fazer. Não tendo acontecido isso, no caso de sua correspondência com o professor Freud, jamais tomei a liberdade de ler as cartas, e não posso dizer se me parece ou não oportuno publicar a correspondência no momento atual. Lembro-me, porém, da opinião do falecido Dr. Cris, o organizador da correspondência Freud-Fliess, que leu as cartas a pedido dos arquivos Jung. Aqui tem uma nota também, ou seja, o Instituto Jung, de Zurique. Sua opinião era que seria conveniente publicar, no momento, as partes das correspondências que contêm problemas estritamente científicos, como as questões do narcisismo e da esquizofrenia, que, ao que me parece, vieram frequentemente à baila em suas comunicações com Freud. Essa é a única contribuição que posso dar em resposta à carta de 20 de julho. As questões mais importantes, a meu ver, têm de ser resolvidas entre o senhor e Ernest Freud. Aqui fala que é a carta de 13 de agosto de 58 e que tem as cópias nesse Bolling Foundation. Em 23 de agosto, em sua casa em Kunast, Jung se reuniu com Barrett, Miss Gilmore, Reed e Wolff. Chegou-se, então, em princípio, a um acordo para publicar a correspondência Freud e Jung. Wolff tinha lido toda a correspondência, preparado um sumário de 50 páginas que apresentava uma primeira visão global das cartas e testemunhava sobre a importância de publicá-las. Aqui tem uma nota. Gentilmente, a senhora Ellen Wolff permitiu acesso ao sumário das cartas preparado por seu falecido marido e confirmou outros detalhes em seu diário. Pouco depois, Aniela Jafé, secretária de Jung, escrevia a John Barrett. O Dr. Jung disse concordar integralmente com a ideia do Dr. Isler de publicar, no momento, as partes da correspondência que contêm problemas estritamente científicos, e pediu-me que informasse a esse respeito o Dr. F. Hicklin, presidente do Instituto Jung. O Dr. Jung doou as cartas de Freud ao Instituto. Ontem, o Dr. Jung me falou rapidamente sobre sua conversa de sábado, 23 de agosto, e acrescentou que gostaria muito de reler, ou pelo menos passar os olhos pelas cartas em questão, antes de dar seu placê definitivo.
Aqui diz, Jaffe e Barrett, 27/8/58, nos arquivos do Bolling Foundation, citada com permissão da senhora Jaffe. Daniela Jaffe se lembra de que Jung não chegou a olhar as cartas. Na realidade, ao que lhe consta, ele nunca demonstrou o desejo de reler quaisquer itens de sua correspondência com Freud, mas pediu a outro de seus discípulos que as examinasse e desse sugestões. A consequência foi a seguinte carta de Jung a Barrett uma semana depois. Publicação de correspondência Freud. Devo lhe informar que decidi nada mais fazer. As cartas são por demais pessoais e muito pouco contêm de interesse geral, de modo que o grande trabalho que precisaria ser feito para delas se extrair algo de válido seria tempo perdido. Tive muito prazer em revê-lo e me alegro por poder livrá-lo de uma preocupação supérflua. A situação volta, assim, a ser a mesma de antes, ou seja, a publicação da correspondência fica adiada, e aí que tem uma expressão que não tem tradução. No ano seguinte, o escritor inglês John Freeman, mais tarde embaixador nos Estados Unidos, filmou para a British Broadcasting Corporation uma entrevista com Jung, perguntando-lhe quando serão publicadas suas cartas a Freud. Professor Jung: bem, não enquanto eu for vivo. Freeman: então, não se opõe a que sejam publicadas depois disso? Jung: oh, não, de jeito nenhum. Freeman: provavelmente porque são de grande importância histórica. Jung: não, não creio. Freeman: então, por que não as publicou ainda? Jung: porque não são suficientemente importantes. Não vejo nenhuma importância especial nelas. Deixa eu ver aqui, vou colocar no chat. Obrigada, Maite, ela colocou aqui da expressão. A expressão significa adiar algo para um dia que nunca vai chegar, ou seja, para o dia de São Nunca. Mas chegou, né? Obrigada. Eu fico pensando aqui, né? Enfim, um pensamento mesmo. Ele coloca muito que essas cartas não tinham importância, não tinham relevância, que elas não são úteis para nada. Parece que tinha uma grande resistência, né? Sabe quando a pessoa diz de algo assim, eu não me importo com isso, mas que sim, se importa muito. Porque se não tinha tanta importância, se não via, por que essa insistência também, né? De, publica, não publica, publica. Podia ter dito, então, uma vez só, não publica. Não acho relevante, ou então publica e pronto. Mas fica nesse meio que vai e vem, né? Sei, sinto meio uma. Não tem muita grande importância, muita relevância, mas no fundo devia ter algum sentimento em relação a isso. Parece a negação, não parece? O discípulo, que tinha lido as cartas a pedido de Jung no verão anterior, escreveu-lhe casualmente mais tarde, citando suas surpreendentes observações sobre o cristianismo na carta de 11 de fevereiro de 1910. Jung respondeu em 9 de abril de 59. Muito grato pela citação desentranhada dessa correspondência maldita. Para mim, ela é um lembrete, infelizmente, inextinguível da loucura incrível que encheu os dias da minha juventude. A volta do reino da fantasia para a realidade foi uma longa jornada. O processo do peregrino, no meu caso, consistiu na obrigação de descer milhares de escadas para poder estender a mão e tocar o torrão pequeno que eu sou. Aqui tem uma nota, transcrição publicada no Jung Speak, uma versão resumida que não inclui essa passagem. Encontra-se no Face to Face de Hugh Burnett. Olha, dessa coisa aqui, né, dessa correspondência maldita. Tem muita raiva nisso, né? Tem um negócio. E também dizer que ela é inextinguível, não sei se de fato, porque ele podia ter negado, né? Não sei se teria sido respeitado muito tempo depois de sua morte, mas assim, provavelmente ele podia. Queima tudo, então. Mas não queimou, né? Deixa ali. Também teve uma escolha.
O Freud, por exemplo, queimou textos dele que ninguém nunca teve acesso. Sumiu com eles. Pode falar, Pam. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Eu não tô conseguindo ouvir. Peraí. Melhorou um pouco? Tá muito baixinho. Ainda tá? Agora melhorou. Melhorou. É engraçado essa relação dos dois, né? Porque essa semana até eu vi uma entrevista do Jung em que ele poupa muitas palavras para dizer que o Freud era uma pessoa difícil. Perguntam para ele qual que era a relação dele com o Freud, e aí ele fala, tipo, ele é uma pessoa um pouco geniosa e tal. Ele caça muitas palavras para tentar descrever. Vou ver se eu acho essa entrevista para mandar lá no grupo. Ai, É bem manda sim, vou engraçado. gostar de ver. Eu nunca assisti nenhuma, assisti assim, né? Nunca li. Tem uma entrevista só do Freud, vocês já leram? Uma entrevista dele. Nossa, é linda, 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 vale a pena. Ver que é até uma que ele fala que para você viver não é bem assim, né? Não vou citar exatamente a frase, mas para você viver você precisa se preparar para a morte. Algo assim, ele deu no fim da vida dele. Eu acho muito legal quando você pensa assim nisso. Então, adoraria ler do Jung, acho que deve ser muito bacana. E colocaram aqui também no chat sobre parecer ter bastante ressentimento. Eu acho que vem daquele lugar que a gente pensa, às vezes, em psicanálise. Se tem muito ódio, esse fervor todo de ódio é porque tem alguma possibilidade de amor, já existiu algum amor. E aí, a partir também do que a Pam fala, assim, né, de tomar muito cuidado, tá, com as palavras, e do Freud ser uma pessoa difícil, se você for ver todas as correspondências dele, se você ler a biografia lá do Peter Gay, que assim, não sei se alguém aqui leu comigo, mas eu já fiz o Quintas todo, lendo a biografia, cara, ele brigou com muita gente. Foi uma galera. Ele ter brigado com tanta gente fácil, um docinho ele não era, né? Então, talvez tenha sido mesmo difícil, acho que não só para o Jung, mas para toda uma galera. Se eu não me engano, acho que até nesse livro que fala, até da briga que ele teve com a mulher do Fluxo, de um desentendimento, porque ela tinha ciúmes. Então, ele brigava mesmo com uma galera. Ele devia ser uma pessoa um pouco complicada, assim, né? Talvez meio mandão, positivo, eu acho. E em alguns textos dele também, que acho que também vale reforçar, em alguns textos dele, ele usa de uma. Ele é meio cínico para falar mal do povo. Não é direto, mas no geral, quem está convivendo ali naquele período ou quem está estudando sabe quem que ele está falando. Ele dá umas assim nas pessoas. Pode falar, Pan. Eu acho que você ser uma pessoa genial tem um pouco desse lugar que pode ser de uma bondade. Nossa, o meu conhecimento vai fazer uma bondade muito grande para as pessoas. Ou eu estou muito à frente da maioria. E eu acho que o Freud ele vai nesse lugar um pouco soberbo, assim, de as pessoas não me acompanham, as pessoas Até não hoje, entendem. até hoje, né? Ele podia ser genial e genioso. Acho que tá ali pau a pau, né? Do tanto que ele é. Mas sabe que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava falando a respeito de algumas personalidades mesmo da época dele ou de outros momentos, e aí eu fico pensando, será que ele era mesmo é, tão inteligente assim, nesse sentido acima da média, ou será que por conta da época, da curiosidade, tudo ele se destacou? Porque tem algumas personalidades que às vezes a gente pensa, não é. É difícil falar isso assim, porque eu não estou dizendo que ele não era muito inteligente e genial, tá? Vocês sabem que eu sou apaixonada, enlouquecida por ele. Não é uma. Ah, talvez ele não fosse tudo isso. Não é. Mas é que hoje em dia a gente vê que é difícil até falar que alguém é inteligente, porque as pessoas estão num lugar de ou elas têm algum tipo de deficiência intelectual ou elas são superdotadas. Sabe? Parece que não existe mais uma galera mediana. Talvez, em algum momento, vou tentar melhorar isso, mas em algum momento
a gente aceitava que existe uma galera mediana. Hoje em dia parece que tudo tem que estar ou num lugar ou no outro, muito nos extremos. E aí, quando você pensa nessas personalidades, assim, que se destacaram, será que eles só eram alguém, assim, muito interessado, ou será que de fato tinha isso, assim, para além da média? Não sei se vocês já pensaram isso, se faz sentido para vocês. Mas é que eu vejo que a gente tem uma dificuldade, enquanto sociedade, de aceitar que existe uma galera mediana e que tá tudo bem, e que existe uma galera um pouco abaixo, tá tudo bem, um pouco acima, e tá tudo bem, sem que seja vinculado a um diagnóstico. Conseguir passar, assim, exatamente o que eu quero dizer, só para não estar associado a alguma coisa, assim, porque geralmente quando falam dele ou de outras personalidades é no lugar de, nossa, o fulano era super dotado, ou então, ó, um exemplo, só para simplificar o que eu quero dizer, o Messi tá lá, né, não, tipo, meu, é o melhor do mundo. As pessoas falam que ele é o melhor do mundo várias e várias vezes porque ele é autista. Vocês já ouviram isso? É muito, né, desse lugar, assim. E eu fico pensando que ele, não sei se ele é ou se ele não é, né? Acho que ninguém sabe a fundo por que as pessoas falam isso, mas isso é elevado, talvez seja, talvez não seja, eu não sei, mas só desse ponto que eu acho importante discutir. Não que a gente aqui esteja dizendo que o Freud era ou não era alguma coisa, mas lembrei dessa conversa que eu tive e quis compartilhar, assim, da gente pensar nos gênios que existem. Será que eram mesmo gênios ou só pessoas mais interessadas e curiosas, assim, das coisas, mas de um lugar dentro disso que ainda é normal? Também vai saber o que é normal, né? Bruno, pode falar. Bruno, você falando, lembrei de uma conversa que estava tendo com uma colega, que a gente é por esse caminho também, né? Como se hoje as pessoas não pudessem ser muito inteligentes apenas por serem muito inteligentes ou muito focadas, sem chamar de hiperfoco, ou Sim. ter comportamentos, né? Ah, não gosto de interagir com muita gente. Beleza, não gosto, não me sinto bem. Antigamente podia ser Problematizar isso com um antipático, né? diagnóstico. Hoje em dia ninguém pode nem ser antipático. Eu tenho A um gente pouco sabe que de... tem muito diagnóstico, tem muita coisa interessante surgindo, muitas descobertas por conta de tecnologia, entre outras coisas. Mas será que a gente não pode ser só desinteressado ou antipático? Algo assim também? É que nem quando as pessoas falam, ai, minha energia social. Gente, às vezes você só tá cansado. Ou tem um ranço de quem fala de energia. Ou você não tá afim, o assunto é chato. E daí? Sim. Às vezes você só quer ir para casa e tá tudo bem. É, cara, eu vejo muito isso com criança, sabia? Numa sala, assim, de escola, cara, tem criança que tá abaixo do esperado daquela pessoa, daquela professora. Tem criança que está acima do esperado e tem criança que está na média. O que está abaixo vai sofrer, porque vão enfiar um diagnóstico. O que está acima vão enfiar também um diagnóstico. Tipo, ninguém mais pode estar ali, ó. Né? Tipo, antigamente as pessoas só iam, só faziam. Sei lá. E aí, às vezes, eu penso assim, por exemplo, no Freud, ele falava várias línguas, né? Sem nunca ter feito um curso. Porque não tinha curso, ele aprendeu a falar, enfim, por ele mesmo. Mas e todas essas outras pessoas aqui que a gente escuta falar também, né? E toda essa outra galera, esses discípulos deles também falavam. Eles tinham mais tempo para as coisas, né? Era diferente, o mundo funcionava de uma forma diferente. Às vezes eu fico pensando assim, cara, imagina esse tempo livre, sem tecnologia, dava para descobrir muita coisa, com certeza, né? Hoje em dia, a gente, se fizer curso de inglês todo dia, é capaz de não aprender. Os caras aprendiam um negócio sozinhos, mas eles tinham muito mais tempo, eu acho que a cabeça funcionava de uma maneira diferente. Mas, até pensando nisso, assim, lembrando das informações que passaram lá, né, do Peter Gay na biografia, a mãe do Freud achava ele diferente das irmãs dele, e ela achava que ele era, tipo, mini gênio mesmo. Então, ela achava. Vai saber se é coisa de mãe ou não, né? Que tem isso também, tem essa relação dele com a mãe. A Ellen colocou aqui, bem neurótico isso também, né? Do Jung não firmar definitivamente a não permissão da publicação. Não permito, mas também não deixo de permitir. Assim o negócio vai se
estendendo e ficando nesse lugar de tentativa, que parece um sintoma. Olha, capaz, né? Porque é aquilo, eu nem digo que sim, nem digo que não. Você vê, o Freud foi lá e queimou o que ele não queria que a gente visse. Numa tacada só queima tudo. Ele fez uma escolha. O Jung parece que não fez, né? Fica naquilo, ai, sei, vejam aí, não quero, ai, agora eu quero. É bem neurótico mesmo. Aqui a Pan colocou, ela achava e ele acreditou. Mas se tem uma coisa, gente, olha, eu falo isso sempre, e eu acredito mesmo nisso, que quando alguém genuinamente acredita em você, você passa a acreditar em você também. Isso. No- Façam isso com uma criança. Olhem para uma criança e falem verdadeiramente para ela: eu acredito que você consegue tal coisa. Eu realmente acredito. A criança vai conseguir, que é uma beleza. Pode ser que ela demore, pode ser que muita coisa ali aconteça, mas a força que um sujeito fica, né? É bem o que o Freud falava, como fica seguro uma pessoa quando ela é amada. Porque quando você acredita muito em alguém, essa pessoa, ela passa a se motivar nela mesma, a acreditar nela. Isso é muito real. É por isso que muita coisa acontece quando a gente está em grupo. É pro bem e pro mal. Ó, se pensar em exemplos muito bobos, assim, de bobos no sentido de cotidiano, de dia a dia. Quando você vai para academia treinar sozinha, tu treina de um jeito. Eu pego lá os pezinhos assim, ó, de 3 quilos, nossa, morrendo. Mas se o personal tá olhando, eu consigo fazer com 7, 8, um negócio, uma força, porque se eu não pegar o bendito do peso, ele vai ficar me infernizando. Vai mais, Bruna, vai mais, Bruna, consegue mais, Bruna. E aí, magicamente, uma força nesses braços que eu não tenho quando eu tô sozinha. E aí as pessoas falam, às vezes, assim, ah, quando eu tenho um personal, eu vou pra academia. Ou não precisa ser um personal, né? Quando eu tenho uma amiga, eu vou pra academia. Vê lá, na semana passada, fui para uma corrida com um monte de amiga. A gente se inscreveu, tudo assim, ó, no oba-oba. Vamos lá, né? Cada uma fez num tempo. Tem quem fez o pace, que a gente está descobrindo o que é, às 5h30. Tem eu, que estava no meio, que fiz 6, acho, 6h30, alguma coisa. E teve quem fez, que não tem nem pace, porque demorou mais de 1 hora para chegar. Mas todo mundo chegou. E a gente já se inscreveu para outra. A gente corre? Não. Treino? Não. É pela diversão, é pelo negócio, mas está todo mundo se exercitando. E agora, quem não estava indo para a academia, passa aí também. É no sentido de motivar. De tipo, ah, vou tentar. Para esse lugar mesmo, das pessoas acreditarem em você. Isso acontece em muitas coisas da nossa vida, porque a gente é levado pela massa, de alguma maneira. Você estudar em grupo, né? Você fazer esporte em grupo, você tá com outras pessoas que acreditam em você, de alguma forma vai te motivar. Obviamente que isso não é o segredo para todas as coisas funcionarem. Tem quem não funcione também. Mas que dá uma motivada, dá, né? A Bru colocou aqui, profecia autorrealizável? Não sei, nunca ouvi falar disso. Quiser explicar pra gente? Não sei, é alguma coisa que alguém fala, explica, eu não conheço, Bru. Se quiser falar mais, pode falar. Fica o espaço aí tá aberto, mas eu não sei. Eu sei que eu acredito muito no poder da palavra, seja ela qual for, e a gente vive isso todos os dias. Então, se a profecia autorrealizável for no sentido da palavra, talvez, não num lugar de, que aí também, eu acredito por um lugar diferente, tá? A gente se explicasse, que eu ia falar, não das pessoas falarem todo dia, vou ser milionário, e aí, daqui a pouco você fica milionário. Não é assim. Eu não acredito que tudo que a gente fale ou a gente acredita que a gente vai alcançar. Tem coisas que a gente não consegue. Isso é um fato. Mas você acreditar é metade do caminho. Porque se você nem acreditar, aí é que não chega mesmo. Na psicologia diz um prognóstico que ao se tornar uma crença, provoca a sua própria concretização. Acho que não para tudo, acho que não em todos os sentidos, mas você acreditar. O Freud, ele tem um texto, eu não sei
Qual que é o texto? Agora eu não me lembro exatamente, mas está naquele Fundamentos da Clínica Psicanalítica da Autêntica, em que ele fala que a questão do desejo de cura te coloca numa grande possibilidade de ser curado. Isso para tudo, assim, é aquela movimentação, é num dos primeiros textos dele ainda, bem iniciais, assim, que não fala com essa palavra de cura, mas fala desse lugar de o desejo que você tem de ficar bem dentro do que seja daquilo que a gente está falando, de alguma forma ele movimenta, assim. É diferente você tratar alguém que quer se curar e alguém que não quer. Seja lá o que significa a cura. Pode falar, Chay. Ainda ontem, num grupo, a gente falava de cura, a gente falava não em geral, assim, mas a gente falava de uma brincadeira entre Freud e Lacan, vamos dizer, que eles falavam de cura, e daí eu lembrei disso aí que tu falou agora. É muito do querer já é alguma coisa, né? Sim. Parte desse princípio, gente, você querer já te dá uma condição de alguma possibilidade. Eu até brinco, porque minha filha, uma vez, ela é pequenininha, né? Ela tem 8 anos. E aí não tem aquele eu quero, eu posso, eu consigo? Aí ela virou para mim e ela falou assim: não é assim, né, mãe? Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Falei, é verdade, filha. Né? Tem isso, não é assim a vida. Ela, bem que eu queria, né? Porque acho que você e metade do mundo inteiro, né? Mas assim, não é. Eu falo, é isso. Não dá pra gente acreditar, porque senão a gente parte para meritocracia. E a meritocracia não funciona para todo mundo, né? Não é assim. Meritocracia tem seus escolhidos. Ah, mas fulano, sim, às vezes fulano se sai, de fato. Eu acredito genuinamente que existem pessoas que saem, tipo, do zero, mas não é todo mundo, não vai ser para todas as pessoas, até porque às vezes a pessoa sai dali, mas teve alguém que acreditou nela. E aí, ter alguém que acredite em você já faz toda uma diferença. Mesmo que você seja fudido ali, ó, tá fudido. Mas tem alguém que acredita em você, você já não tá fudido inteiro. Já tem todo um negócio aqui. Então, não é isso para tudo, para não cair nesse lugar de meritocracia. Ao mesmo tempo, você querer já te convoca a fazer alguma coisa. Talvez você chegue mais próximo de algum lugar. Então, eu tenho medo, às vezes, de parecer, né, que a gente está aqui falando, não, é só você querer. Não, não é só querer. Tem toda uma coisa ali por trás. Mas ela tem 8 anos, ela já sabe disso. Tem gente que não sabe, ou finge que não sabe, fica prometendo para os outros que é só você querer. Então, você querer, você consegue. E aí todo mundo está achando que vai ficar milionário, né? As pessoas acham que é só querer ficar milionário, assim vai ficar. Quem dera. Deixa eu ver onde eu estava. No outono de 1960, Michelle Freud deu à luz o movimento Letters of Sigmund Freud, uma seleta de cartas organizadas por ele. Graças a um acordo com o Instituto Jung, concluiu 7 das cartas de seu pai a Jung: 27, 38, 42, 45, 71, 129 e 340. 3 delas com supressões. Né? Enquanto isso, um velho amigo de Jung escrevia seu depoimento sobre o homem que conhecera. Tratava-se do Dr. Bennett, psiquiatra e analista de Londres, cujo livro Jung baseava-se em grande parte nas conversas e na correspondência que haviam mantido até pouco antes da morte de Jung. Em seu capítulo sobre as relações de Jung com Freud, Bennett escreve: cada vez mais, Freud passou a confiar em Jung e lhe escrevia com frequência, não raro, toda semana. Quando Jung não respondia, ele passava um telegrama perguntando se houvera algo de errado. Jung conservou essas cartas, embora nunca tenha pensado em publicá-las. São cartas pessoais, basicamente sobre fatos corriqueiros, e, em qualquer hipótese, sem importância especial ou interesse público. Aqui fala que é Jung, Londres e Nova York, 61. Também me vem a questão de, sem interesse nenhum de publicação, já não estava mais numa amizade, né? Eles brigaram. Por que tu guarda um monte de carta com alguém que nem é mais importante para você?
Eis a questão. Essa convicção se fundamentava no que próprio Jung dissera ao Dr. Bennett, tendo que, além disso, o primeiro a revisar o livro em manuscrito. Até o falecimento de Jung, em 6 de junho de 61, não mais se falou da correspondência com Freud, e Jung não alterou sua vontade de que a publicação fosse adiada para muito depois de sua morte. Prosseguira, no entanto, o trabalho de organização de Memories, Dreams e Reflections, em que se decidira publicar, em apêndice, partes de 3 cartas de Freud a Jung, 139, 255 e 260, que abordavam o ocultismo. Jung dera seu consentimento expresso e a permissão de Ernest Freud fora devidamente solicitada e obtida. Em agosto de 61, pouco após a morte de Jung, realizou-se em Zurique um novo encontro de Barrett, Miss Gilmore e Reed, dessa vez com o casal Walter Niehus Jung, Franz Jung, Aniela Jaffe, Franz Hickling e Max Rascher, o editor suíço de Jung. O encontro manteve a tradição das costumeiras reuniões de verão para rever o progresso das edições das obras de Jung em língua inglesa. Jung designara Walter Niehus como seu executor literário e sua mulher, Marianne Niehus Jung, na qualidade de organizadora das... Aí, gente, em alemão complica, né? Em inglês a gente até dá uma tentada, em alemão não vai rolar. Mas tananã, tananã, e das cartas seletas. Desempenhava um papel proeminente. O principal tema da reunião de 61 foi, com efeito, as cartas seletas, com relação às quais deveria começar um trabalho editorial intensivo. Segundo os apontamentos, foi sugerido que se tentasse preparar 3 volumes. 1. Correspondências com Freud. 2. Cartas concernentes à religião e à teologia. E 3. Balanço das cartas científicas. Essa retomada da correspondência Freud e Jung receberia, no entanto, uma contra-ordem tão logo as partes interessadas fossem advertidas de que, por vontade de Jung, ela permaneceria lacrada até 91. As cartas seletas foram, enfim, postas em ordem cronológica, e Adler declarou que se sentia justificado em publicar apenas umas poucas incontroversas cartas de Jung a Freud, ao todo 8. Ai, com vontade de espirrar. Quem tem rinite entende, viu? Aproximando-se, assim, da atitude de Ernest Freud, que incluía 7 cartas de Freud a Jung na seleção por ele organizada. Aí aqui tem uma nota. Adler, Introdução a Letters, aí ele coloca volume 1, página 12. As cartas de Freud na seleção de Adler e também na de Jaffe, na edição suíça, são 138, 170, e tem aqui uns números. 3 delas com supressões. A tradução é de Hu, na edição inglesa do presente volume. Aqui, só falando de onde são as cartas. Antes disso, a correspondência de Freud começava a vir à luz em diferentes coletâneas. The Origins of Psychoanalysis, um volume de cartas, aflis e papéis relacionados, foi publicado ainda em 50, enquanto a já mencionada seleção de Ernest Freud aparecia em 60. Seguiram-se, então, as cartas trocadas com Pfister, de 63, Abram, de 65, Lou Andréa Salomé, de 66, e Arnold Zeiger, de 68. Aqui tem uma nota desse Arnold Zeiger. Em fevereiro de 65, Isler escreveu a Hickling, dizendo ter sabido que o Instituto Jung gostaria de publicar as cartas de Freud e Jung, mas acreditava que a família Freud se opunha, enquanto ele estava ciente de que os Sigmund Freud Corporates não faziam objeção. Hickling respondeu que o embargo de 30 anos teria se mantido. Na primavera de 69,
Norman Franklin, presidente da Rutledge Kingston, a editora de Jung na Inglaterra, foi ter a casa de Ernest Freud em Londres. Mostrando um armário em seu escritório, esse último lhe disse que ali estavam as cartas de Jung ao seu pai, cartas que a família pensava em vender junto ao direito de publicar as de Freud e Jung. Norman Franklin escreveu a Princeton University Press, a editora americana de Jung, transmitindo a notícia. Na época, a biblioteca da Universidade de Princeton, com cuja direção o assunto foi discutido, não estava em condições de fazer uma oferta pelas cartas, que não se enquadravam automaticamente nas coleções universitárias. Na editora, no entanto, preocupamos-nos com a hipótese de as cartas serem dispersas ou desaparecerem, talvez numa coleção particular. Por outro lado, embora estivéssemos advertidos do voto de Jung à publicação, havia uma esperança tênue de que, de algum modo, ele pudesse ser suspenso. Na qualidade de diretor executivo das obras de Jung em inglês, escrevia a Ernest Freud em 23 de maio. Caso sua família realmente esteja considerando a ideia de vender as cartas de Jung, ele agradeceria muito se me desse a oportunidade de tentar efetuar sua compra, a fim de as colocar nos arquivos Jung de Zurique. Ao mesmo tempo, escrevi à família Jung por meio de seu consultor legal, o Dr. Hans Carre, perguntando: por que as famílias Freud e Jung simplesmente não permutam os direitos respectivos que detêm sobre as cartas originais? Em 22 de junho, Ernest Freud respondeu-me, perguntando se era possível fazer uma oferta pelas cartas de Jung, que sua família, então, consideraria, e acrescentava: não é correto que exista qualquer restrição com relação à publicação das cartas de Freud. Apenas Jung, infelizmente, julgou necessário reter o direito por 30 anos depois de sua morte. Embora eu tenha prova de que em seu último ano de vida ele se mostrou inclinado a alterar essa cláusula, os arquivos Jung não foram capazes de liberá-las antes dessa data. Claro está que seria uma lástima publicar apenas as cartas de meu pai. Então, até o último ano lá da vida dele, ele ainda estava na dúvida, né? Um pouco confuso. Pouco tempo depois, em Zurique, participei de reuniões com membros da família Jung e seus consultores. Das discussões então mantidas, surgiu a proposta de que as cartas de Freud e as de Jung fossem trocadas entre o Instituto Jung e a família Freud. Observou-se que Jung deixara instruções conflitantes acerca das restrições à publicação, por 30 anos, por 20, por 50, por 100 ou até 1980. A família concordou que seria bom que a correspondência fosse preparada sem demora, enquanto ainda viviam pessoas capazes de contribuir para uma anotação abalizada. Findo o trabalho editorial preliminar, as cartas seriam guardadas em segurança e só publicadas em 80. Comuniquei tais pontos de vista a Ernest Freud, que me respondeu em 2 de agosto. Concordaremos de bom grado com a permuta de originais. Já dei os primeiros passos para obter a referência à declaração, de que Jung estava inclinado a alterar as restrições. Mas, naturalmente, não sei que tempo isso poderá exigir, nem se serei bem-sucedido. Aqui tem uma nota. Esse ponto nunca foi aclarado. A senhora A.L. Freud gentilmente deu permissão para a publicação de trechos das cartas de seu marido. Partilho a opinião de que seria conveniente realizar sem demora o preparo editorial das cartas. A partir de então, os dois lados se puseram em contato direto. O Dr. Carrer escreveu-me em 2 de dezembro de 69. Meus clientes tomaram a decisão de considerável importância. Chegaram à conclusão de que esse assunto não deve ser decidido com base nas várias e possivelmente contraditórias declarações do falecido professor Jung, mas sim à luz da situação que agora se apresenta.
Sob esse ângulo, dão grande importância à ideia de que a publicação seja feita enquanto ainda há, disponíveis para o trabalho editorial, pessoas que conheceram Jung e Freud. Naturalmente, resta saber como a parte de Freud encara esse ponto de vista. A parte Freud o encarou de igual modo, e em 25 de fevereiro de 70, Franz Jung voou de Zurique para Londres com as cartas originais de Freud na valise, e bateu à porta de Ernest Freud em St. John's Wood. Ernest, que estava passando mal do coração, vestiu-se e deixou seu quarto para receber a visita. Em 6 de março, escreveu: Sr. Jung, de quem muito gostei, veio me ver, e não só permutamos as cartas dos nossos pais, como também traçamos planos, de comum acordo e sem qualquer dificuldade, para a rápida publicação da correspondência. Ambos eram arquitetos, e rapidamente se estabeleceu entre eles uma simpatia mútua. Parece aquele história de filme que as famílias se odeiam, e aí os filhos viram amigos, namorados e afins. A carta de Ernest Freud dizia ainda: a fim de preservar a imparcialidade, as cartas deverão ser impressas como documentos históricos, ou seja, sem quaisquer comentários e absolutamente na íntegra, a não ser que a descrição para com os antigos pacientes ou colegas torne certas omissões inevitáveis. As cópias datilografadas existentes hão de ser, uma vez mais, comparadas aos originais, acrescentando-se notas necessárias para explicação de nomes, títulos de livros, citações e etc. Mais tarde, Franz observou: foi, na realidade, um momento histórico. Decidimos que as cartas deveriam ser dadas à publicação, enquanto ainda estão em vida, pessoas que conheceram a personalidade dos dois homens. Que tem uma nota falando que foi sobre um artigo de Henry Hammond no New York Times, de 70. Ernest Freud morreu subitamente em 7 de abril de 70, mas as disposições contratuais para a publicação foram devidamente completadas e a notícia veio a público em meados de julho. Pouco após, as cartas originais de Freud eram compradas de seus herdeiros pela Biblioteca do Congresso, graças a fundos concedidos por um benfeitor anônimo, e agora se encontram em sua divisão de manuscritos. Nossa, será que sabem quem foi esse benfeitor anônimo? Fiquei curiosa. As cartas originais de Jung permanecem no Instituto de Jung de Zurique, e segundo os termos da doação por ele feita, sua venda está proibida. Vou parar por aqui para ter sentido na próxima semana, e aí a gente fica na página 41 e volta, então, a partir dela. Né? E aí, na semana que vem, já dá para a gente, já vamos começar mesmo, vamos ler a última parte desse daqui, e aí começa a ler, de fato, as cartas, que começam na página 51. Eu vou pular os agradecimentos, tá? Porque aí, enfim, ia ficar falando o nome de 500 pessoas aqui. Acho que não tem necessidade, dá pra gente pular isso, beleza? Então, a gente se vê semana que vem, a partir da página 41. Obrigada pela companhia, pelas trocas. Muito bom fazer isso com vocês. Um beijo, a gente se vê.